Fala, meus amigos! Hoje a gente vai conversar sobre um daqueles filmes que praticamente olha para a câmera e fala: Você quer Jason Statham? Então toma Jason Statham. Porque Código, Vingança, título brasileiro de Mutiny, chega com uma proposta que parece simples à primeira vista, mas que vai colocando o nosso protagonista cada vez mais dentro de uma situação completamente fora de controle. E olha, eu já vou deixar uma coisa clara logo no começo. Se você está esperando um filme de ação para sentar, desligar o cérebro por 1h30 e simplesmente aproveitar pancadaria, perseguição, tiros e aquele protagonista que parece ter sido fabricado dentro de uma academia militar, meu amigo, esse filme sabe exatamente para quem está falando. Mas será que ele entrega algo além disso? Será que Código, Vingança consegue construir uma história realmente interessante? Ou estamos diante de mais um filme em que Jason Statham entra numa sala, olha para os caras, dá uma respirada e 15 segundos depois, metade do elenco está no chão? Bom, a resposta é um pouco dos dois. E é justamente isso que eu quero discutir com vocês hoje. Código, Vingança é dirigido por Jean-François Richet, cineasta francês que já tem bastante experiência com filmes de ação e que trabalhou, por exemplo, em Alerta Máximo. O roteiro ficou por conta de Lindsay Michel e J.P. Davis. E no elenco principal temos Jason Statham como Cole Reed, Annabelle Wallis como Angie Ellis, Roland Miller como o Capitão Marco Madsen e Adrian Lester como o Capitão Adam Spencer. O filme tem aproximadamente 95 minutos, então é aquele tipo de produção que não pretende passar 3 horas contando a árvore genealógica de cada personagem. Ele quer chegar, bater, explodir e ir embora. E uma coisa que eu acho interessante é justamente essa duração. 95 minutos pode parecer pouco, principalmente quando você compara com aqueles blockbusters de ação que hoje parecem ter obrigação contratual de durar 2h30. Só que, para esse tipo de filme, eu sinceramente prefiro assim. Se você tem uma história relativamente direta, não precisa inventar 15 subtramas só para preencher tempo. Me dá um protagonista com um problema, coloca esse homem em uma situação impossível, joga uns vilões no caminho e deixa o sujeito resolver tudo do jeito Statham de ser. E é aí que entra Cole Reed. Cole não é simplesmente um sujeito comum que acordou numa manhã e decidiu brincar de herói. O personagem é apresentado como um veterano das Forças Especiais e ex-integrante da Polícia de Nova York, que passou por experiências traumáticas antes de trabalhar como segurança particular. E isso é importante porque ajuda a explicar por que ele não reage às situações como uma pessoa normal. Quando alguma coisa dá errado, enquanto eu e você provavelmente estaríamos procurando uma saída de emergência, Cole já está calculando quantos inimigos existem, onde estão as armas e qual deles vai cair primeiro. E vamos combinar. Esse tipo de personagem funciona muito bem quando o ator certo está interpretando. Jason Statham já construiu uma carreira praticamente inteira em cima dessa presença. O cara não precisa fazer um discurso de 10 minutos para convencer você de que sabe lutar. Ele simplesmente entra em cena e você já pensa, alguém vai apanhar. E isso não é necessariamente uma crítica. Na verdade, é parte do charme dele. Eu lembro que quando comecei a acompanhar os filmes do Statham, eu sempre tinha aquela sensação de que os personagens dele compartilhavam praticamente o mesmo DNA. O homem pode mudar de profissão, mudar de cidade, mudar de inimigos, pode estar dirigindo um carro, pilotando um barco ou entrando num galpão abandonado. Mas existe sempre aquela mesma energia de não mexe comigo porque eu estou tentando ter um dia tranquilo. E Código, Vingança, entende isso perfeitamente. O filme começa colocando Cole em uma situação que já seria suficiente para destruir a vida de qualquer pessoa. Ele testemunha o assassinato de seu chefe bilionário e, para piorar, acaba sendo colocado como culpado pelo crime. Ou seja, além de perder a pessoa que estava protegendo, agora ele precisa fugir das autoridades e descobrir quem realmente está por trás daquilo tudo. A própria Paris Filmes resume a premissa justamente dessa maneira. Cole é incriminado depois da morte do chefe e acaba entrando em uma busca que o leva a uma conspiração internacional. E aqui está uma das coisas que eu mais gostei na ideia do filme. O objetivo do protagonista não é simplesmente matar todo mundo. Existe uma camada de investigação.
Ele precisa entender por que o chefe foi assassinado, quem armou para ele e qual é a dimensão real daquela conspiração. Só que, obviamente, estamos falando de um filme do Jason Statham, então essa investigação vem acompanhada de muita violência. E quando eu digo muita violência, não estou falando daquele protagonista que fica escondido durante 1 hora inteira analisando documentos. Não, meus amigos. Cole é o tipo de personagem que investiga enquanto está sendo perseguido. Ele descobre as coisas enquanto troca socos. Ele encontra pistas enquanto alguém tenta matá-lo. E quando a situação chega naquele ponto em que normalmente o protagonista deveria fugir, ele volta. Porque aparentemente esse homem não conhece o conceito de "deixa isso para a polícia". E eu acho que essa é uma das melhores características desse tipo de cinema. Não precisa ser realista o tempo inteiro, precisa ser divertido. Agora, uma coisa que merece bastante atenção é a escolha do navio cargueiro como cenário principal. Isso aqui foi uma decisão muito inteligente. Porque pensa comigo, um navio é praticamente uma cidade pequena cercada de água. Você tem corredores apertados, contêineres, salas de máquinas, áreas de carga, escadas, passagens estreitas e uma quantidade enorme de lugares onde um personagem pode desaparecer ou ser encurralado. E isso dá ao diretor várias possibilidades para criar ação. Se o filme fosse inteiro numa cidade, provavelmente teríamos perseguição de carro, tiroteio numa rua, perseguição a pé, prédio explodindo. Aquela fórmula tradicional. Mas quando você coloca Jason Statham dentro de um navio, você cria uma espécie de prisão flutuante. Ele não pode simplesmente pegar um carro e ir embora. Não existe uma avenida para fugir. Não existe uma esquina onde ele pode desaparecer. Em determinado momento, o oceano inteiro está ao redor dele, e isso cria uma tensão interessante. É quase como transformar o navio em um personagem. Você começa a perceber que aquele lugar tem seus próprios perigos. Um corredor pode parecer vazio e 5 segundos depois aparecer um grupo de homens armados. Uma porta pode ser uma saída ou uma armadilha. Uma sala de máquinas pode virar campo de batalha. E quanto mais Cole avança, mais a sensação de isolamento aumenta. E isso combina muito bem com a personalidade do protagonista, porque Cole é um homem que já está isolado emocionalmente antes mesmo de entrar nessa situação. Ele perdeu o chefe, foi incriminado e está tentando descobrir em quem pode confiar. Então, existe uma conexão interessante entre o personagem e o cenário. Ele está literalmente cercado por água e, ao mesmo tempo, completamente sozinho. Agora, vamos falar da Annabelle Wallis. Ela interpreta Angie Ellis e, para mim, a presença dela é importante, porque evita que o filme fique parecendo simplesmente Jason Statham contra 40 homens durante 95 minutos. Porque, sinceramente, isso até pode funcionar. Por um tempo. Mas você precisa de outros personagens para criar dinâmica. Annabelle Wallis tem uma presença que funciona muito bem em thrillers e ação. E quando você coloca uma personagem como Angie ao lado de Cole, existe uma mudança interessante na energia da história. Cole é aquele cara mais fechado, objetivo, que parece estar sempre pensando 3 movimentos à frente. Angie ajuda a trazer uma perspectiva diferente para aquilo que está acontecendo. E eu gosto quando filmes de ação permitem que personagens secundários tenham alguma utilidade real, porque tem muito filme desse gênero em que o personagem secundário existe somente para dizer "precisamos ir embora" ou "cuidado" antes de desaparecer durante 40 minutos. Aqui, a ideia é construir uma parceria dentro do caos. E essa parceria também ajuda o filme a não ficar completamente dependente do carisma do Statham. Porque vamos ser sinceros, Jason Statham consegue carregar um filme praticamente sozinho, mas isso não significa que o roteiro deva obrigá-lo a fazer tudo sozinho. E o elenco ainda conta com Roland Muller e Adrian Lester, 2 nomes que dão ao filme uma camada adicional de autoridade. Muller interpreta o Capitão Marco Madsen, enquanto Lester aparece como o Capitão Adam Spencer. Agora, uma das coisas que eu acho curiosas sobre Código Vingança é que o próprio título brasileiro passa uma sensação diferente do título original. No original, o filme se chama Mutiny, e Mutiny significa motim. Isso já dá uma pista muito maior sobre a natureza do conflito, porque a história não é apenas sobre vingança. Existe também uma questão de rebelião, sobrevivência e disputa de controle.
O título brasileiro, por outro lado, escolhe enfatizar a vingança, provavelmente porque esse é um elemento muito mais imediatamente associado ao Jason Statham. E eu entendo completamente a decisão. Se você coloca Código Vingança num cartaz com Jason Statham olhando sério, automaticamente o cérebro já entende o produto. É quase uma fórmula matemática. Jason Statham mais vingança igual a alguém vai terminar a noite precisando de atendimento médico. Mas não pense que isso significa que o filme seja apenas uma cópia de tudo que Statham já fez. O diretor Jean-François Richet traz uma abordagem que combina ação física com suspense e conspiração. E isso é importante porque Richet não é um diretor que está chegando agora para descobrir como filmar uma perseguição. Ele já trabalhou bastante dentro desse território. E talvez seja justamente por isso que as cenas de ação tenham uma sensação mais física. Eu, particularmente, gosto quando filmes desse gênero não tentam transformar toda a luta em uma apresentação de dança digital. Você sabe quando o personagem dá um soco e a câmera corta 8 vezes? Um corte para o braço, outro para o rosto, outro para o inimigo, outro para uma parede, outro para o chão. Quando você percebe, o personagem deu 3 golpes e a edição fez parecer que foram 20. Eu prefiro quando a câmera deixa você enxergar o impacto, e esse é o tipo de coisa que eu espero de uma produção protagonizada por Statham. O homem tem uma presença física muito específica. Ele não precisa fazer um mortal para impressionar. Às vezes é justamente um golpe curto, um movimento rápido, ou aquela maneira de simplesmente avançar contra o inimigo que vende a cena. E Código. Vingança parece saber explorar isso. Outro ponto que merece atenção é a fotografia. O diretor de fotografia é Brendan Galvin, enquanto a equipe de produção inclui nomes como Russell de Rosario no design de produção, Oscar de Rosario, Johan Seri e Chris Stephens na direção de arte, além de Lulu Bontemps no figurino. E quando você tem um filme concentrado em ambientes industriais, existe um risco enorme de tudo ficar visualmente igual. Metal, cinza, container, corredor. Metal, mais container, mais corredor e pronto. Então, o trabalho de fotografia e direção de arte precisa criar diferenças entre esses espaços. O navio precisa parecer grande, mas também claustrofóbico. Precisa transmitir a sensação de que existe sempre alguma coisa acontecendo em algum lugar que você não consegue enxergar. E isso ajuda muito na construção do suspense. Porque, em uma história desse tipo, aquilo que você não vê pode ser tão importante quanto aquilo que aparece na tela. Agora vamos tocar em um assunto que eu sei que muita gente gosta: a música. A trilha sonora é assinada por Marcus Trump, e para mim, em filmes de ação, trilha sonora não pode simplesmente ficar fazendo tum-tum-tum a cada 5 segundos. Ela precisa saber quando acelerar. Precisa saber quando parar, porque às vezes o silêncio antes de uma pancadaria é muito mais poderoso do que uma música explodindo imediatamente. Você coloca o personagem andando por um corredor, nada de música, só passos. Respiração, barulho do navio. Ele para, olha para frente, e aí, pá, começa a confusão. Esse tipo de construção cria expectativa. E é justamente aí que um filme de ação consegue passar de divertido para memorável. Agora, uma curiosidade muito interessante sobre a produção. Segundo informações disponíveis sobre o projeto, o roteiro de Muttini teria começado como uma ideia para uma possível continuação de Plane, filme estrelado por Gerard Butler. O projeto chegou a ser associado a uma sequência chamada Ship, mas acabou sendo reformulado depois que Butler deixou os planos. E quando você descobre isso, algumas coisas começam a fazer sentido, porque você olha para a premissa e pensa: esse conceito funcionaria tranquilamente como um thriller de ação isolado dentro de um veículo gigantesco. Primeiro foi um avião, agora temos um navio. A diferença é que, em vez de sobreviver no céu, temos um protagonista preso no meio do oceano. E honestamente, eu gosto mais da ideia de o filme ter encontrado sua própria identidade. Porque ninguém precisa de mais uma sequência simplesmente porque o primeiro filme fez dinheiro. Às vezes, uma ideia que começou como continuação funciona melhor quando ganha vida própria. E esse é um dos pontos que eu acho mais interessantes em Código: vingança.
Ele tem uma premissa que parece familiar, mas usa um cenário que pode oferecer novas possibilidades. Agora, vamos falar do elefante na sala, a história. Porque, meus amigos, eu vou ser completamente honesto com vocês. Se você entrar em código Vingança esperando um roteiro digno de prêmio, cheio de diálogos profundos, personagens extremamente complexos e 5 reviravoltas capazes de mudar completamente sua visão da humanidade, talvez você esteja entrando na sala errada. Esse filme sabe qual é o seu objetivo. Ele quer entretenimento, ele quer tensão, ele quer pancadaria, ele quer Jason Statham. E eu acho que reconhecer isso é importante antes de avaliar o filme, porque existe uma diferença enorme entre um filme que não quer ser complexo e um filme que tenta ser complexo e fracassa. Código. Vingança parece estar muito mais interessado na primeira opção. E para mim, isso é válido. Nem todo filme precisa mudar sua vida. Às vezes, você só quer chegar em casa depois de um dia cansativo, colocar uma coisa na televisão e assistir um sujeito careca resolver problemas internacionais com as próprias mãos. E, sinceramente, eu respeito, mas isso não significa que eu vou passar pano para tudo. Quando a história fica previsível, eu vou falar. Quando um diálogo parece escrito apenas para levar o personagem até a próxima cena de ação, eu vou falar. E quando a ação funciona, também vou falar. Porque é exatamente esse tipo de equilíbrio que eu quero trazer para vocês aqui. Não é simplesmente dizer filme bom ou filme ruim. É conversar sobre o que funciona, o que não funciona e, principalmente, se vale o seu tempo. E código. Vingança tem uma vantagem enorme nesse aspecto. Seus 95 minutos. Você sabe que não vai precisar passar metade do domingo acompanhando a história. O filme entra, apresenta o problema, coloca Cole no meio da conspiração e acelera. E quando você percebe, já está chegando a hora do confronto final. Aliás, eu acho que o grande teste desse filme está justamente aí, porque qualquer filme de ação consegue começar bem. Você apresenta um personagem durão, mostra uma cena de ação, coloca um vilão, cria uma ameaça. Pronto. O problema é manter o ritmo. E aí o diretor precisa fazer uma coisa muito importante, saber quando desacelerar. Porque se o filme for pancadaria durante 95 minutos, a pancadaria perde impacto. É igual música alta. Se você deixa o volume no máximo o tempo inteiro, chega uma hora em que o seu ouvido simplesmente para de perceber a diferença. Ação precisa de pausa, precisa de silêncio, precisa de tensão. Precisa de momentos em que o protagonista simplesmente olha para a situação e pensa no que vai fazer. E eu acho que é nesses momentos que Jason Statham funciona particularmente bem. Ele tem uma maneira muito econômica de atuar. Não é um ator que precisa explicar tudo. Às vezes o rosto dele já diz: "Eu já entendi o que está acontecendo. Eu sei quem você é. Você acabou de cometer um erro. E agora vai dar ruim." E eu sei que estou brincando, mas esse é realmente um dos motivos pelos quais o público gosta dele. Você sabe exatamente o tipo de energia que vai receber. É quase uma marca registrada. E depois de tantos anos de carreira, isso se tornou parte do espetáculo. Código. Vingança ainda tem outro ponto interessante. Jason Statham não está apenas estrelando o projeto. Ele também aparece como produtor ao lado de Mark Button. Isso sempre me chama a atenção. Porque quando o protagonista também está envolvido na produção, existe uma participação maior na construção daquele projeto. E no caso do Statham, faz bastante sentido, considerando que ele conhece muito bem o tipo de cinema que o público espera dele. Ele sabe que as pessoas querem ação. Mas também sabe que simplesmente colocar 20 homens para atacar o protagonista não é suficiente. Você precisa de uma situação que justifique aquela violência, precisa de um objetivo, precisa de uma ameaça, precisa fazer o público torcer pelo personagem. E é aí que Cole Reed entra. Porque, no fundo, a grande pergunta não é apenas: será que ele vai conseguir derrotar os vilões? A gente já sabe que ele provavelmente vai. A pergunta mais interessante é: até onde ele vai para descobrir a verdade? E quando você coloca um personagem injustamente acusado de um crime, perseguido pelas autoridades e tentando descobrir uma conspiração internacional, você cria uma situação em que o protagonista não pode simplesmente confiar em qualquer pessoa. Isso dá ao filme uma camada de paranoia.
Quem está dizendo a verdade? Quem está mentindo? Quem está trabalhando para quem? E até que ponto a conspiração é maior do que Cole imagina? É essa parte que, para mim, pode fazer código. Vingança funcionar além da pancadaria. Porque se fosse apenas uma sequência de lutas, provavelmente seria esquecível. Mas quando você coloca um mistério no centro, existe uma razão para continuar assistindo. Você quer descobrir quem está por trás de tudo, e ao mesmo tempo, quer ver Jason Statham quebrando a cara de quem estiver no caminho. É uma combinação bastante simples. Mas às vezes, as coisas simples são justamente as que funcionam. Então, meus amigos, código. Vingança entra naquele território de filme que eu classificaria inicialmente como ação para quem sabe exatamente o que está procurando. Não vá esperando uma obra revolucionária. Não vá esperando que o gênero seja reinventado. Vá esperando um thriller de ação compacto, com Jason Statham no centro, uma conspiração internacional, um cenário marítimo que pode render boas sequências de tensão e um elenco competente ao redor dele. E, principalmente, vá esperando entretenimento, porque se o filme conseguir cumprir isso, já está fazendo uma boa parte do trabalho. Agora, uma coisa importante. Embora algumas páginas brasileiras indiquem 10 de setembro de 2026 como a estreia nos cinemas do Brasil, outras bases de lançamento registram 20 de agosto de 2026 para o Brasil, enquanto em Portugal, a estreia ocorreu em 20 de agosto. Então as datas divulgadas podem variar conforme o mercado e a atualização dos calendários de distribuição. E isso também significa que eu não vou inventar número de bilheteria para vocês. Se o filme ainda está entrando em diferentes mercados, qualquer número isolado pode mudar rapidamente. Quando tivermos os dados consolidados, aí sim dá para conversar sobre orçamento, abertura, desempenho internacional e se essa nova aventura do Statham foi realmente um sucesso comercial. Porque eu sei que vocês gostam dessa parte. Eu também gosto. Eu adoro saber quanto um filme custou, quanto arrecadou e se aquele investimento gigantesco realmente voltou para o estúdio. Mas uma coisa é fato, a produção tem nomes fortes por trás das câmeras, um protagonista que já é praticamente uma marca dentro do cinema de ação e uma distribuição internacional estruturada. No Brasil, a distribuição é da Paris Filmes. E agora eu quero saber de vocês. Vocês ainda têm interesse em ver Jason Statham nesse tipo de papel? Porque eu vejo muita gente dizendo: "Ah, ele faz sempre o mesmo personagem." E sabe de uma coisa? Às vezes eu concordo, mas também penso, se você comprar um ingresso para assistir a um filme do Jason Statham e ele passar 2 horas interpretando um professor de história que nunca dá um soco em ninguém, você provavelmente vai sair do cinema reclamando. Então talvez a questão não seja ele fazer sempre o mesmo tipo de personagem. Talvez a questão seja, ele ainda consegue fazer esse tipo de personagem ser divertido? E essa é a pergunta que realmente importa, porque enquanto o homem continuar entregando presença, fisicalidade e aquelas cenas de ação que fazem você pensar, isso deve ter doído até em mim, existe público para esse cinema. E eu sou um desses caras. Não vou fingir que não. Se eu vejo Jason Statham entrando num corredor escuro enquanto 4 sujeitos armados estão esperando por ele, eu já sei exatamente o que vai acontecer. E mesmo assim, eu fico olhando. Porque às vezes, saber o que vem pela frente não estraga a diversão. É justamente a diversão. Então, meus amigos, essa foi a nossa primeira conversa sobre Código, Vingança, o novo thriller de ação estrelado por Jason Statham e dirigido por Jean-François Richet, e ainda tem muita coisa para conversar. Porque quando a gente entra de verdade na história, dá para discutir muito mais sobre Cole Reed, Angie Ellis, os antagonistas, a dinâmica dentro do navio, as sequências de ação, as escolhas do diretor, a trilha de Marcus Trump, a fotografia de Brendan Galvin, o trabalho de produção, os pontos fortes e fracos do roteiro e, claro, aquele final que vai definir se toda essa jornada valeu a pena ou não. E é justamente aí que eu quero chegar na nossa próxima parte, porque uma coisa é apresentar o filme, outra coisa é abrir o capô, olhar para dentro e descobrir como essa máquina realmente funciona. E vocês sabem que aqui a gente não fica só no filme é bom ou filme é ruim. A gente conversa sobre tudo. Então já prepara porque a história de Cole Reed está apenas começando. E se você gosta desse tipo de filme, comenta aí embaixo.
Você prefere o Jason Statham mais realista e brutal, daquele estilo de pancadaria seca? Ou prefere quando ele entra no modo completamente exagerado e vira praticamente uma máquina humana de destruir vilões? Eu quero saber a opinião de vocês. E principalmente, não esquece de deixar aquele like porque isso ajuda demais o canal. Agora, vamos entrar naquela parte que, para mim, realmente faz código. Vingança, ficar interessante. O protagonista e a maneira como o filme constrói a transformação dele ao longo da história. Porque, se você olhar rapidamente para Cole Reed, pode pensar que ele é apenas mais um daqueles personagens de ação que já chegam prontos. O cara é treinado, sabe lutar, sabe atirar, conhece operações militares, trabalha como segurança e parece ter uma resposta para praticamente qualquer problema. Só que existe uma diferença importante entre um personagem simplesmente habilidoso e um personagem que tem uma razão para agir. E Cole tem essa razão. O que acontece com ele não é simplesmente vamos colocar o Jason Statham em uma missão. O homem perde a pessoa que estava protegendo e, de repente, descobre que não pode confiar nem no sistema que deveria protegê-lo. Ele passa de segurança para suspeito, de profissional para fugitivo, e de alguém que estava trabalhando dentro das regras para alguém que precisa agir completamente por conta própria. E isso muda tudo. Eu gosto bastante desse tipo de situação porque cria uma ironia interessante. Cole passou boa parte da vida aprendendo a seguir procedimentos, avaliar ameaças e proteger pessoas. Só que agora, ele está em uma situação em que seguir os procedimentos provavelmente vai levá-lo direto para a cadeia, ou, pior, para uma armadilha. Então ele precisa fazer aquilo que personagens desse gênero fazem melhor: improvisar. E aqui entra uma característica que eu considero fundamental para esse tipo de protagonista: inteligência. Não adianta o personagem ser forte. Se ele fosse apenas um tanque humano, o filme perderia boa parte da graça. O interessante é ver como ele pensa, e o roteiro tenta trabalhar justamente com isso. Cole não está simplesmente procurando uma pessoa para bater. Ele está tentando juntar peças. Quem matou seu chefe? Por que ele foi escolhido como culpado? Quem está financiando aquela operação? Quem está manipulando as informações? E por que tanta gente parece estar interessada em garantir que Cole não consiga chegar à verdade? É aí que o filme começa a sair daquela estrutura de ação genérica e entra no terreno do thriller. E eu gosto dessa mistura, porque quando você combina investigação com ação, uma cena pode ter dois objetivos ao mesmo tempo. Você pode estar assistindo a uma luta e, ao mesmo tempo, o personagem pode estar tentando conseguir uma informação. Pode estar fugindo e, ao mesmo tempo, tentando descobrir para onde o inimigo está indo. Isso faz a ação ter função dentro da história. E falando em ação, vamos conversar sobre uma coisa que o Jason Statham domina muito bem: presença física. Porque existe uma diferença enorme entre um ator que interpreta um cara durão e um ator que simplesmente parece ter nascido para interpretar esse tipo de personagem. Statham tem aquele olhar que parece dizer: você realmente quer fazer isso? E eu acho engraçado porque ele nem precisa levantar a voz. O sujeito pode estar cercado por 10 caras. Todo mundo está gritando, armas apontadas, o ambiente está um caos, e ele fica parado, quieto, respirando. Aí alguém comete o erro de chegar perto demais. Pronto, fim da carreira. E isso virou quase uma linguagem própria dentro dos filmes dele. Você já sabe o que aquela pausa significa. Quando o personagem fica quieto demais, alguma coisa vai acontecer. É quase um aviso meteorológico. Senhores passageiros, preparem-se para uma forte pancadaria nos próximos minutos. E é justamente por conhecer essa linguagem que o público entra no filme já esperando determinadas coisas. Agora, isso pode ser uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que você sabe exatamente o que está comprando. A desvantagem é que o filme precisa encontrar maneiras novas de apresentar aquilo. Porque se você fizer sempre a mesma sequência, o público começa a perceber a fórmula. E eu acho que Código, Vingança consegue escapar parcialmente disso graças ao ambiente. O navio cria uma espécie de labirinto. E eu particularmente gosto quando filmes de ação usam bem o espaço. Não é apenas, vamos colocar uma luta aqui. É pensar no ambiente como parte da coreografia. Tem corrimão, tem escada, tem portas, tem containers, tem equipamentos, tem espaços apertados, tem áreas abertas, tem diferentes níveis. Tudo pode virar arma.
tudo pode virar obstáculo, e isso dá uma sensação mais física para a ação. Uma coisa que eu sempre falo quando assisto a filmes desse gênero é: me mostra onde o personagem está, porque se eu não entendo a geografia da cena, eu não sinto tensão. Se o personagem está fugindo de alguém, e eu não sei se ele está no terceiro andar ou no porão, a perseguição perde impacto. Quando o diretor consegue estabelecer o espaço, você entende o perigo. E um navio é perfeito para isso. Você sabe que existem áreas acima e abaixo. Sabe que existem corredores que podem terminar em uma porta. Sabe que o mar está do lado de fora. E sabe que, se alguma coisa der errado, não existe simplesmente uma rua para sair correndo. Isso cria uma pressão constante, e é justamente nesse ambiente que a relação entre Cole e Andy começa a ficar mais interessante. Porque eles não começam necessariamente como parceiros perfeitos. E ainda bem, eu acho muito mais interessante quando dois personagens precisam aprender a confiar um no outro. Andy tem as próprias motivações e Cole tem as dele. Um está tentando entender a situação, o outro está tentando sobreviver. E quando esses objetivos começam a se cruzar, a relação muda. É aquele clássico: eu não confio completamente em você, mas neste momento você é a única pessoa que pode me ajudar. E isso funciona muito bem em thrillers, porque confiança, nesse tipo de história, vira uma arma. Se você confia na pessoa errada, você morre. Se você não confia em ninguém, também pode morrer. Então, o personagem precisa escolher. E eu gosto quando um roteiro deixa essas escolhas acontecerem naturalmente. Agora, vamos falar sobre a grande questão do filme, a conspiração. Porque o assassinato do chefe de Cole não é simplesmente um evento isolado. Existe uma estrutura maior por trás, e o filme vai revelando essas informações aos poucos. Eu prefiro isso do que aquele tipo de roteiro que explica tudo nos primeiros 10 minutos. Você sabe como é. O vilão aparece e fala: meu nome é fulano. Eu sou o responsável por tudo. Há 10 anos eu planejo isso. Meu objetivo é controlar o mundo. Meu amigo. Obrigado pelo resumo. Pode mandar os créditos. Felizmente, aqui a história tenta guardar algumas cartas, e isso ajuda a criar curiosidade. Você começa com uma pergunta, depois surge outra. E quando pensa que entendeu alguma coisa, percebe que ainda existe outra camada. É claro que não estamos falando de uma obra de espionagem extremamente sofisticada. Não é esse o objetivo, mas dentro do gênero, funciona. E uma das coisas que eu mais gosto em filmes assim é quando o protagonista percebe que o problema é maior do que imaginava. Porque existe aquele momento clássico em que o personagem acha que está lidando com uma pessoa. Depois descobre que são 3. Depois descobre que existe uma organização. Depois descobre que alguém dentro da própria estrutura está envolvido. E você pensa: rapaz, isso aqui cresceu rápido. É exatamente essa sensação que mantém a história andando. Agora, uma coisa que eu quero destacar é o papel dos antagonistas, porque filme de ação é tão bom quanto o vilão permite. Você pode ter o melhor protagonista do mundo, mas se o adversário for completamente inútil, a vitória não tem graça. Se Jason Statham entra em uma sala e derruba todos os inimigos com um olhar, nós não sentimos perigo. Precisamos acreditar que, em algum momento, ele pode perder. E é aí que o filme precisa construir ameaça. O antagonista precisa ser capaz de machucar Cole, precisa ser capaz de surpreendê-lo, precisa ter recursos que o protagonista não tem, porque Cole pode ter treinamento, experiência e força, mas o outro lado pode ter dinheiro, informação, homens, armas e influência. E isso cria uma diferença interessante. Cole tem habilidade, os inimigos têm estrutura. Então, o conflito deixa de ser simplesmente físico. É quase um homem contra uma máquina. E isso sempre funciona muito bem. Agora, vocês sabem que eu adoro quando um filme de ação coloca o protagonista em desvantagem. Porque é muito fácil fazer um herói invencível. Difícil é fazer o público acreditar que ele pode realmente morrer. E código. Vingança brinca bastante com essa possibilidade. Cole apanha. Cole se machuca. Ele precisa improvisar. Ele não consegue simplesmente sair andando de todos os problemas. E isso é importante, porque quando o herói sangra, a luta ganha peso. Quando ele erra, a situação ganha tensão.
Quando ele precisa parar por alguns segundos para recuperar o fôlego, você sente que o corpo daquele personagem tem limites, mesmo que esses limites sejam bastante flexíveis, porque estamos falando de cinema de ação. E vamos falar a verdade. Jason Statham provavelmente conseguiria sobreviver a coisas que mandariam qualquer ser humano normal diretamente para uma maca. Mas isso faz parte do acordo. Você entra no filme sabendo disso. É como assistir a um filme de super-herói. Você não fica reclamando que o personagem não deveria conseguir fazer aquilo. Você só quer que a cena seja bem feita. E é justamente aí que eu coloco minha régua. Eu consigo aceitar exagero. O que eu não consigo aceitar é exagero sem impacto. Se o personagem pula de um lugar impossível, mas a cena é emocionante, eu compro. Se ele sobrevive a uma explosão e a cena é divertida, eu compro. Agora, se o filme simplesmente joga uma coisa absurda na tela e espera que eu aceite sem construir nada, aí eu começo a sair da história. E essa é uma das diferenças entre ação divertida e ação esquecível. Outra coisa que chama a atenção é a direção de Jean-François Richet. Richet tem experiência em ação, e isso aparece principalmente na maneira como o filme trata os confrontos. Ele entende que a ação precisa ter ritmo. Uma cena pode começar devagar, depois acelera, depois desacelera, depois explode novamente. É quase como música. Você não toca a mesma nota no mesmo volume durante 5 minutos. Você cria dinâmica, e isso é algo que eu gosto bastante. Porque se cada sequência fosse simplesmente entra o inimigo, luta, próximo inimigo, luta, próximo inimigo, ficaria cansativo. Mas quando o filme alterna perseguição, suspense, investigação e combate, a experiência fica mais variada. E isso também ajuda o espectador a respirar. Porque, meus amigos, assistir a Jason Statham batendo em gente durante 1h30 pode ser cansativo até para quem gosta. Você precisa de momentos para processar a história. E é justamente nesses momentos que o roteiro pode desenvolver Cole. A gente começa a entender um pouco mais sobre o homem por trás da força. E isso é importante porque, se o personagem fosse apenas músculos, ele seria substituível. O que faz Cole funcionar é a combinação de treinamento, experiência e motivação. Ele não está ali porque gosta de violência. Ele está ali porque alguém tirou dele a possibilidade de simplesmente seguir a própria vida. E agora ele quer respostas. Isso muda o significado da vingança. Não é apenas, vou matar quem fez isso. É, eu preciso entender por que isso aconteceu. E para mim, isso é mais interessante. Agora vamos falar de uma coisa que eu sempre observo: os diálogos. Filmes de ação têm uma dificuldade enorme nessa área, porque ninguém espera que Jason Statham faça um monólogo shakespeariano antes de quebrar o braço de alguém. Mas também não dá para escrever todos os diálogos como se fossem apenas pontes entre duas cenas de luta. E existem momentos em código, vingança, em que o diálogo funciona melhor justamente porque é curto. O personagem não precisa explicar demais. A situação já está acontecendo. Você entende pelo olhar, pelo comportamento e pela ação. Isso deixa a história mais natural, e eu prefiro isso. Quando um personagem diz exatamente aquilo que o público já está vendo, eu sinto que o filme está subestimando minha inteligência. Se existe um incêndio enorme atrás do personagem, não precisa alguém dizer: "Estamos diante de um incêndio. Eu estou vendo, irmão." Pode continuar. E essa economia de diálogo combina com Cole. Ele não parece alguém que conversa muito. Ele observa, analisa, age. E isso também combina com a persona cinematográfica do Statham. Agora, uma coisa que eu quero destacar é a classificação do filme e o tipo de violência. Quem conhece os trabalhos anteriores do ator já sabe que não estamos diante de uma aventura familiar. A ação é física. Os confrontos são brutais. Os personagens não simplesmente caem depois de levar um soco. Existe impacto. Existe sangue. Existe aquela sensação de que cada luta realmente deixou alguma consequência. E eu acho que isso é importante porque o gênero de ação moderno às vezes fica tão preocupado em deixar tudo visualmente perfeito que esquece de deixar a violência parecer dolorosa. Quando alguém leva um soco, eu quero sentir o peso. Quando alguém cai, quero sentir a queda. Quando existe uma luta corpo a corpo, quero acreditar que os dois personagens realmente estão tentando sobreviver.
Isso é muito diferente de uma coreografia que parece feita para um videogame, e é por isso que filmes do Statham continuam encontrando público. Existe uma fisicalidade. Você sente que o homem está realmente fazendo alguma coisa na frente da câmera. Claro, existe preparação, dublês, edição e todo o trabalho invisível de uma produção desse tamanho, mas a presença dele ajuda a vender a ilusão, e isso é uma qualidade. Agora, falando nos bastidores, também vale lembrar que uma produção desse tipo depende de uma equipe enorme. Quando você assiste a uma cena em que Cole atravessa um corredor e enfrenta vários homens, você está vendo o resultado de direção, fotografia, montagem, coordenação de dublês, figurino, cenografia, som, efeitos especiais e preparação dos atores. É muito fácil olhar para a tela e pensar apenas no protagonista. Mas um filme de ação desse tamanho não existe sem uma equipe inteira trabalhando para que aquela cena pareça perigosa. E eu acho que essa é uma das coisas mais legais do cinema. Você vê 2 minutos de ação, mas aqueles 2 minutos podem ter levado dias para serem preparados. Às vezes, semanas, às vezes meses. E é por isso que eu gosto de pesquisar produção. Porque você começa a enxergar detalhes que antes passavam despercebidos. Uma explosão não é apenas uma explosão. Uma perseguição não é apenas uma perseguição. Existe uma equipe inteira tentando decidir onde a câmera vai estar, onde os atores estarão, onde os dublês entram, onde o equipamento fica e como tudo será montado depois. E quando funciona, você nem percebe. Isso é sinal de um bom trabalho. Você simplesmente entra na cena. Agora, vamos voltar para Cole. Porque existe uma coisa que eu acho muito interessante no personagem. Ele não parece interessado em provar que é o mais forte da sala. Ele quer sair vivo. Isso muda completamente a maneira como ele luta. Ele não está ali para impressionar. Ele está ali para terminar o problema. E essa diferença é pequena, mas importante. Tem personagem que luta de maneira estilosa. Cole luta de maneira prática. Se existe uma cadeira, usa. Se existe uma parede, usa. Se existe uma arma, pega. Se existe uma saída, aproveita. Se alguém fica no caminho, bom, vocês já sabem. E essa abordagem faz as cenas parecerem menos como uma apresentação e mais como uma luta pela sobrevivência. É claro que o filme ainda tem momentos extremamente cinematográficos, mas existe uma brutalidade simples no jeito como Cole resolve os conflitos. E isso é uma das coisas que eu mais gosto. Agora, pensem comigo numa situação. Você está preso em um navio. Todo mundo ao seu redor pode estar contra você. Você não sabe quem está dizendo a verdade. Você está sendo procurado. E ainda precisa descobrir quem armou tudo. Nesse ponto, qualquer pessoa normal provavelmente teria um colapso. Cole? Ele faz uma pausa. Respira. Olha para o próximo inimigo. E segue andando. É quase engraçado. Mas, ao mesmo tempo, esse tipo de personagem funciona porque ele representa uma fantasia. A fantasia de ter controle quando tudo está desmoronando. A fantasia de entrar em uma situação impossível e ainda conseguir pensar. A fantasia de não precisar esperar que alguém venha salvar você. E talvez seja por isso que esse gênero nunca desaparece. Porque, no fundo, não estamos assistindo apenas a um cara bater em vilões. Estamos assistindo alguém transformar uma situação desesperadora em uma oportunidade de reagir. E isso é muito mais satisfatório. Agora, sobre Angie, eu acho que a personagem ganha importância justamente porque ela não é simplesmente uma espectadora. Ela está envolvida na situação. Ela precisa tomar decisões. Ela também está em perigo, e isso cria uma dinâmica melhor entre os dois. Você começa a ter 2 personagens tentando sobreviver ao mesmo problema, mas com experiências diferentes. Cole tem treinamento, Angie tem outras habilidades. E quando essas capacidades se complementam, o filme fica mais interessante. Eu sempre prefiro quando uma dupla de protagonistas realmente precisa um do outro. Porque se um personagem consegue fazer absolutamente tudo, então, para que precisamos do outro? É uma pergunta simples, e filmes de ação às vezes esquecem disso. Mas, quando cada personagem tem uma função, a parceria funciona, e é nesse ponto que Código Vingança começa a se tornar mais do que apenas um veículo para Jason Statham. Ainda é claramente um filme de Jason Statham.
Não vamos fingir que não. Mas existe um mundo ao redor dele, e esse mundo tem regras, tem personagens, tem uma conspiração, tem consequências, e tem pessoas que não são simplesmente alvos esperando para apanhar. Isso dá um pouco mais de peso à história. Agora, também preciso falar de uma coisa que pode incomodar algumas pessoas: previsibilidade. Porque, sendo sincero, se você já assistiu a muitos filmes de ação, provavelmente vai adivinhar algumas coisas antes de acontecerem. Você sabe que Cole vai escapar de determinadas situações. Você sabe que ele vai encontrar uma maneira de continuar. Você sabe que a verdade vai começar a aparecer. Você sabe que o confronto final vai chegar. Isso não é necessariamente um problema. A questão é como o filme conduz você até lá. É como assistir a uma partida de futebol em que você sabe que seu time é favorito. Você sabe qual é o resultado provável, mas ainda quer assistir aos 90 minutos, porque o caminho importa. E código. Vingança depende muito desse caminho. Se as sequências forem boas, a previsibilidade pesa menos. Se as sequências forem fracas, aí você começa a perceber todas as costuras do roteiro. E é justamente aí que eu acho que o filme precisa confiar naquilo que sabe fazer melhor. Ação, suspense, ambiente. Jason Statham não precisa tentar ser outra coisa. E isso é uma lição que muitos blockbusters poderiam aprender. Existe uma tendência de transformar qualquer filme de ação em uma mistura de ação, comédia, romance, espionagem, ficção científica, drama familiar e comentário social. Às vezes funciona. Às vezes você termina o filme pensando, mas afinal, qual era a proposta? Código. Vingança parece mais focado. É um thriller de ação. Tem uma conspiração. Tem sobrevivência. Tem vingança. E pronto. Às vezes, isso é suficiente. E eu prefiro um filme que sabe o que quer ser a um filme que tenta agradar absolutamente todo mundo. Agora, antes de terminar este trecho, quero deixar uma coisa clara. Se você está procurando um filme para analisar quadro por quadro, procurando simbolismo escondido em cada objeto, talvez, código, Vingança não seja a experiência ideal. Mas se você quer discutir como uma produção de ação utiliza um protagonista carismático, um espaço fechado, uma ameaça crescente e uma conspiração para criar entretenimento, aí temos bastante coisa para conversar. Porque o mais interessante não é apenas descobrir quem é o vilão, é observar como Cole reage quando percebe que está completamente sozinho. E quanto mais a história avança, mais ele precisa abandonar qualquer esperança de resolver tudo seguindo as regras. Ele precisa confiar nos próprios instintos. E esse é o ponto em que o personagem começa realmente a se transformar. No começo, ele é um profissional. Depois, vira suspeito. Depois, vira fugitivo. E, finalmente, começa a agir como alguém que não tem mais nada a perder. E quando um personagem chega nesse estágio... Aí, meus amigos, fica perigoso. Porque um homem que ainda tem alguma coisa a proteger pensa duas vezes. Um homem que acredita que pode perder tudo, não pensa. Age. E é exatamente essa mudança que prepara o terreno para as maiores sequências do filme. Porque quanto mais Cole descobre, mais claro fica que o assassinato do seu chefe foi apenas o começo. Existe algo muito maior acontecendo, e quando ele finalmente começa a conectar as peças, percebe que a situação não envolve apenas a própria sobrevivência. Existem outras pessoas sendo colocadas em risco, e aí a missão deixa de ser pessoal. Agora ele não está mais lutando somente para limpar o próprio nome. Ele está lutando para impedir que outras pessoas sejam usadas como peças em um jogo muito maior. E para mim, é aí que código. Vingança começa a ganhar sua verdadeira identidade. Porque vingança pode ser pessoal, mas justiça é outra coisa. E Cole vai precisar descobrir a diferença. Então, se você estava pensando que esse seria apenas mais um filme em que Jason Statham entra em um lugar e começa a distribuir pancada, calma, a pancadaria continua. Pode ficar tranquilo, mas por trás dela existe uma história sobre confiança, traição, sobrevivência e até onde um homem está disposto a ir quando percebe que todo o sistema ao seu redor está trabalhando contra ele. E agora, a coisa começa a ficar realmente séria. Porque quando Cole finalmente descobre que não está lidando com um simples criminoso, mas com uma estrutura muito maior do que imaginava, o jogo muda completamente.
E é justamente nesse momento que o filme começa a acelerar de verdade. A partir daqui, cada decisão tem consequência. Cada pessoa pode ser uma ameaça. Cada porta pode esconder uma armadilha. E cada minuto perdido significa que os inimigos estão ficando mais próximos. É nessa segunda metade que eu quero concentrar a nossa próxima conversa, porque é onde o filme realmente coloca Cole no limite, aumenta o nível da ação e começa a entregar aquelas sequências que provavelmente fizeram muita gente escolher esse filme em primeiro lugar. E aí, meus amigos, Jason Statham vai precisar parar de fugir, vai precisar começar a caçar. E quando esse homem começa a caçar, aí você sabe que alguém está prestes a ter um dia muito ruim. E é aqui que código, vingança, começa a entrar naquela fase em que você percebe que o filme não pretende mais ficar brincando. Até aqui, Cole Reed estava tentando entender o que estava acontecendo, descobrir quem estava por trás da conspiração e, principalmente, sobreviver tempo suficiente para provar que não era responsável pelo assassinato do próprio chefe. Só que chega um momento em que ele percebe uma coisa muito importante. Não existe mais caminho de volta. E eu gosto desse tipo de virada. Porque o protagonista deixa de simplesmente reagir aos acontecimentos e passa a tomar iniciativa. Ele entende que, se continuar correndo, os inimigos vão continuar um passo à frente. Então, a lógica muda. Antes era, como eu escapo deles? Agora passa a ser, como eu encontro eles antes que eles me encontrem? E isso muda completamente a energia do filme. É aquele momento em que o personagem para de ser presa e começa a virar predador. E, meus amigos, quando Jason Statham entra nesse modo, vocês já sabem que a situação vai ficar complicada para alguém. O interessante é que Cole não está enfrentando apenas um grupo de criminosos aleatórios. Existe uma organização funcionando por trás de tudo. E quanto mais ele investiga, mais ele percebe que o assassinato do seu chefe foi apenas uma peça de um jogo muito maior. E aí aparece uma das melhores características de qualquer thriller de conspiração: a sensação de que existe sempre alguém acima do sujeito que você acabou de descobrir. Você pensa que encontrou o responsável. Não. Esse cara estava recebendo ordens. Você encontra quem dava as ordens. Não, ele também respondia a alguém. E quando você percebe, já está olhando para uma estrutura inteira. É uma fórmula bastante conhecida, mas continua funcionando quando é bem executada. E o que eu acho interessante é que o filme não precisa gastar muito tempo explicando cada nível dessa estrutura. O próprio comportamento dos personagens já começa a entregar muita coisa. Gente nervosa, chamadas escondidas, informações sendo apagadas, pessoas tentando eliminar testemunhas, e Cole, obviamente, observando tudo. Porque esse personagem não é do tipo que simplesmente entra em uma sala e pergunta: quem é o chefe? Ele olha, ele escuta, ele percebe detalhes, e depois usa essas informações contra os próprios inimigos. Isso é importante porque transforma o protagonista em alguém que realmente merece ser chamado de profissional. Não basta saber lutar, ele precisa saber pensar. E eu acho que isso também ajuda a diferenciar Cole de alguns outros personagens que Jason Statham já interpretou. Porque existem vários protagonistas de ação que funcionam praticamente como máquinas. Eles são bons no que fazem e pronto. Cole tem uma espécie de inteligência operacional. Ele entende risco. Ele sabe quando atacar. Sabe quando esperar. E principalmente sabe que entrar em uma situação sem estratégia pode ser suicídio. Claro, algumas decisões são extremamente arriscadas, mas isso faz parte do espetáculo. Se o homem tomasse decisões perfeitamente seguras durante todo o filme, provavelmente teríamos um documentário sobre segurança marítima, não um filme de Jason Statham. E é exatamente por isso que eu gosto quando o roteiro coloca Cole em situações em que não existe uma opção realmente boa. Porque aí você começa a avaliar o personagem não pela pergunta "ele vai ganhar?", mas pela pergunta "como diabos ele vai sair dessa?". E essa segunda pergunta é muito mais divertida. Agora, vamos falar novamente do ambiente do navio. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens do filme, porque um cenário limitado pode parecer uma desvantagem para um filme de ação, mas na verdade pode ser exatamente o contrário. Quando você sabe que os personagens estão presos em um espaço específico, cada movimento ganha importância. Cole não pode simplesmente fugir quilômetros para longe.
Os inimigos sabem que ele está em algum lugar daquele espaço, e ele sabe que eles estão procurando por ele. Isso cria uma espécie de jogo de gato e rato. Só que o gato também está armado, e o rato também. Então você pode imaginar a confusão. A maneira como o filme aproveita corredores, áreas de carga e espaços técnicos ajuda a construir essa tensão. Tem uma diferença muito grande entre uma luta em um espaço aberto e uma luta em um corredor estreito. No corredor, você não consegue simplesmente sair para o lado. Sua movimentação fica limitada. Seu adversário pode aparecer praticamente de qualquer porta. E quando a câmera fica próxima dos personagens, você sente a claustrofobia. Eu gosto disso. É uma coisa simples, mas funciona. E honestamente, alguns dos melhores filmes de ação são justamente aqueles que sabem limitar o espaço. Porque quando você tira as opções do protagonista, você aumenta a tensão, e Cole precisa improvisar com o que encontra. Uma ferramenta, uma arma, uma porta, um objeto qualquer. Tudo pode virar parte da estratégia. Isso também deixa as lutas mais interessantes visualmente. Em vez de simplesmente socar alguém no rosto, o personagem pode usar o ambiente para ganhar vantagem, e isso cria uma sensação de brutalidade mais realista. Agora, falando de realismo, vamos deixar uma coisa bem clara. Não existe maneira de assistir a um filme desse gênero esperando realismo absoluto. Cole é um personagem extremamente treinado. Jason Statham é, obviamente, muito mais indestrutível do que qualquer ser humano normal. E o roteiro permite que ele sobreviva a situações que provavelmente terminariam muito mal para nós. Mas isso faz parte do contrato. Você aceita algumas exageradas em troca de entretenimento. O problema é quando o exagero quebra completamente a imersão. E eu acho que o filme precisa andar nessa linha. Por exemplo, você pode acreditar que um veterano treinado consiga derrotar 2 ou 3 homens em uma situação específica. Agora, se ele derrotar 50 homens sozinho, sem sequer respirar pesado, você começa a sentir que está assistindo a um personagem de videogame. E aí a tensão desaparece. Porque se ele é invencível, por que eu deveria me preocupar? Essa é uma questão muito importante. Um herói precisa parecer capaz, mas também precisa parecer vulnerável. E código. Vingança funciona melhor quando Cole está machucado, cansado ou sem recursos. É nesses momentos que você realmente torce por ele, porque agora existe uma possibilidade de fracasso. E eu prefiro isso. Eu prefiro ver Jason Statham sangrando, respirando pesado e tentando descobrir o próximo movimento do que vê-lo simplesmente atravessar todos os inimigos como se estivesse usando código de trapaça. Porque quando existe dificuldade, a vitória fica mais satisfatória, e isso nos leva novamente para Andy. A presença dela se torna importante, justamente porque Cole não precisa carregar tudo sozinho. Existe uma diferença entre ser um protagonista solitário e estar completamente isolado. Cole pode ser um homem solitário, mas Andy começa a ocupar uma posição importante dentro da história. E isso também permite que o filme tenha alguns momentos de conversa. Momentos em que os personagens conseguem parar por alguns segundos e entender o que está acontecendo. Eu sei que muita gente assiste a filmes de ação e quer que essas partes desapareçam, mas, sinceramente, se você cortar todos os momentos de diálogo, você não vai ter um filme melhor. Você vai ter um videoclipe de pancadaria de 90 minutos, e ninguém quer isso. Bom, talvez alguém queira, mas eu não. Eu gosto de saber por que os personagens estão lutando. Gosto de entender o que está em jogo. Gosto de perceber que existe alguma coisa além da próxima explosão. E Andy ajuda justamente nisso. Ela funciona como uma espécie de contraponto para Cole. Ele é extremamente pragmático. Ela traz outra maneira de enxergar a situação. E quando os dois precisam tomar decisões juntos, você começa a perceber que Cole também não tem todas as respostas. Isso humaniza o personagem. Agora, uma das coisas que mais gosto em thrillers de ação é quando o protagonista precisa decidir entre fugir e ajudar alguém. Porque essa é uma escolha que revela caráter. Se Cole simplesmente quisesse limpar o próprio nome e escapar, seria compreensível. Ele já está sendo perseguido. Ele tem problemas suficientes. Mas, quando ele percebe que outras pessoas estão em perigo, a situação muda. E isso cria uma pergunta moral. Até onde você está disposto a ir por pessoas que você nem conhece? E isso é importante porque transforma a missão.
Deixa de ser apenas vingança, passa a ser responsabilidade. E esse tipo de mudança é o que faz um personagem parecer mais completo. Agora, vamos falar de uma das coisas que sempre chamam atenção nesses filmes: o vilão. Porque eu vou ser sincero, eu gosto quando o vilão não é simplesmente um cara que grita. Você sabe o tipo. Ele entra na sala, olha para o protagonista, começa a explicar todo o plano, faz uma ameaça, dá uma risada e sai. Meu amigo, isso já foi feito umas 500 vezes. Eu quero alguém que pareça perigoso mesmo quando está calmo. Alguém que não precise levantar a voz para controlar uma sala. Alguém que tenha recursos, informação, pessoas trabalhando para ele. Porque aí você sente que Cole realmente está enfrentando alguma coisa. E isso também aumenta a importância da conspiração. Se o vilão tivesse apenas 3 capangas e uma arma, Cole resolveria tudo em 15 minutos. Mas quando existe uma estrutura inteira, o protagonista precisa pensar diferente. Ele não consegue simplesmente derrotar uma pessoa. Precisa desmontar o sistema. E isso é muito mais interessante. Agora, falando de montagem, esse é um daqueles aspectos que muitas pessoas não percebem. Quando você assiste a uma sequência de ação que parece acontecer sem interrupção, provavelmente existem dezenas de decisões de edição acontecendo ali. Qual golpe entra primeiro? Qual reação vemos? Quanto tempo ficamos no rosto do protagonista? Quando cortamos para o adversário? Quanto tempo dura o silêncio? Quando entra a música? Tudo isso altera a sensação da cena. E, para mim, uma boa montagem de ação precisa fazer uma coisa simples: permitir que você entenda o que está acontecendo. Eu não quero precisar pausar o filme para descobrir quem acabou de bater em quem. Se 2 personagens estão lutando, eu quero saber onde cada um está. Se alguém entra na sala, eu quero saber de onde veio. Se existe uma ameaça atrás do protagonista, quero perceber. Parece básico, mas não é. E filmes de ação podem facilmente perder isso, principalmente quando começam a cortar a imagem a cada meio segundo. A câmera treme, o personagem gira, corta, outro golpe, corta, explosão, corta. Você não sabe mais nada, é só barulho. E eu acho que filmes como Código, Vingança funcionam melhor quando permitem que o público acompanhe a ação, porque o impacto vem justamente de você saber o que aconteceu. Você viu Cole pegar a arma, viu o inimigo entrar, viu o golpe, então você sente a consequência. Agora vamos falar do som. Eu sempre acho que filmes de ação são subestimados nesse aspecto. Um soco não é apenas o movimento, é o som. Uma porta batendo, um carregador entrando na arma, uma bala atingindo metal, passos correndo pelo corredor, um alarme, o som do motor do navio. Tudo isso cria atmosfera. E quando a trilha sonora é retirada durante alguns segundos, esses sons ficam ainda mais importantes. Você começa a ouvir o ambiente. E isso aumenta a sensação de realidade, porque um navio de verdade é barulhento. Ele não é silencioso como uma casa abandonada. Existe vibração, metal, motores, água, equipamentos. E um bom design de som pode transformar isso em parte da narrativa. Você não está simplesmente assistindo a um navio, você está ouvindo o navio, e isso faz diferença. Agora, uma coisa que eu também acho interessante é o contraste entre o mundo de Cole e o mundo dos criminosos. Cole trabalha praticamente sozinho, ele depende das próprias habilidades. Já os antagonistas têm organização. Eles têm gente, têm comunicação, têm armas, têm planejamento. Então o filme cria uma espécie de guerra assimétrica. Um homem contra uma estrutura. E é exatamente esse tipo de conflito que permite que o protagonista pareça inteligente, porque ele não pode competir com eles no número, então precisa competir na estratégia. Ele precisa fazer o inimigo reagir, precisa provocar confusão, precisa dividir as forças, precisa criar distrações. E quando ele consegue isso, a vitória parece merecida. Não é simplesmente força bruta. É inteligência aplicada. E eu acho que esse é um dos aspectos que mais combinam com o personagem. Agora, vamos imaginar uma coisa. Você está no meio de um navio. Sabe que os inimigos estão procurando você. Você sabe que eles têm mais homens. Você sabe que provavelmente conhecem o espaço melhor do que você. Então, o que você faz? A resposta de Cole é basicamente: vamos fazer eles olharem para outro lado. E isso leva a algumas das situações mais interessantes do filme. Porque, em vez de simplesmente atacar diretamente, ele começa a manipular o ambiente.
uma distração aqui, uma movimentação ali, um ataque rápido. E quando os inimigos percebem, já perderam a vantagem. Esse é o tipo de ação que eu gosto, porque existe pensamento, existe causa e efeito. Cole faz alguma coisa, o inimigo reage, Cole aproveita a reação, e o ciclo continua. Isso cria narrativa dentro da ação. Não é apenas espetáculo, é progressão. E quando você consegue fazer isso, uma luta pode avançar a história tanto quanto uma conversa. Agora, sobre o ritmo, eu acho que o filme tem uma característica interessante. Ele não tenta ser lento demais. A duração curta exige eficiência, e isso é bom, porque você não precisa de 40 minutos de exposição. Você entende rapidamente quem é Cole, entende o problema, entende que existe uma conspiração, e então a história começa a avançar. É um modelo que lembra bastante aqueles thrillers de ação dos anos 2000, filmes que tinham uma premissa simples, protagonistas fortes e uma missão clara. E eu sinceramente sinto falta disso. Hoje existe uma tendência de transformar tudo em universo cinematográfico. Este personagem apareceu aqui, então agora ele vai ganhar um spin-off. Esse objeto apareceu durante 3 segundos, então ele deve ser importante para o próximo filme. Essa pessoa olhou para a câmera, então provavelmente teremos uma sequência. Às vezes, eu só quero um filme que começa e termina, sem precisar fazer doutorado em franquias. E código. Vingança parece querer ser justamente isso. Uma história fechada, um problema, um protagonista, uma missão, e um monte de gente tomando decisões ruins. Perfeito. Agora, isso significa que o filme é perfeito? Não. Longe disso. A história tem elementos previsíveis. Alguns personagens poderiam ter mais desenvolvimento. E em certos momentos, a lógica parece claramente subordinada à necessidade de levar Cole para a próxima sequência de ação. Mas isso não destrói necessariamente a experiência, porque o gênero sempre depende de uma certa suspensão de descrença. A questão é se o filme mantém essa suspensão, e na maior parte do tempo, consegue. Eu também acho que existe uma oportunidade perdida em alguns personagens secundários. Quando você tem um elenco com nomes interessantes, sempre fica aquela sensação de que alguns poderiam ter recebido mais espaço, mas isso também é consequência da duração. 95 minutos não permitem desenvolver 20 personagens. E talvez seja melhor assim. Se você tentar aprofundar todos, acaba deixando Cole de lado. E claramente o filme sabe quem é o protagonista. É Jason Statham. É Cole Reed. É a história dele. E tudo precisa girar ao redor da missão dele. Agora, uma coisa que eu quero comentar é a relação entre violência e classificação. Porque esse não é um filme que parece interessado em esconder a brutalidade. Os combates precisam transmitir perigo, e isso combina com a história. Cole está enfrentando criminosos que não estão tentando prendê-lo para conversar. Eles querem eliminá-lo, então a violência faz parte da lógica narrativa. E quando o filme apresenta isso de maneira direta, você entende imediatamente que os personagens estão em risco. É uma escolha estética, não é uma produção que quer transformar as lutas em brincadeira. E isso é uma das razões pelas quais eu acho que o público do Statham vai se sentir em casa. Você sabe que vai ter impacto, vai ter tiro, vai ter perseguição, vai ter combate corpo a corpo. E provavelmente vai ter aquele momento em que alguém pensa que finalmente conseguiu derrotar Cole, e descobre que cometeu um erro gigantesco, porque isso também faz parte do gênero. Você não pode simplesmente derrotar o protagonista no segundo ato. Ainda temos filme para assistir. E é aí que o roteiro começa a preparar a reta final. Cole descobre mais informações. Os inimigos percebem que ele está chegando perto, a pressão aumenta, e as duas linhas finalmente começam a convergir. O caçador e a presa começam a trocar de posição. Quem estava procurando Cole, agora começa a fugir dele. E quem estava fugindo começa a perseguir. Esse é o momento em que o filme ganha outra energia. E eu acho que é justamente nessa fase que Jason Statham está mais confortável. Porque o personagem já não está tentando entender tudo. Ele já sabe o suficiente. Agora é hora de agir. E quando o roteiro dá ao protagonista uma informação concreta sobre quem está por trás de tudo, a história deixa de ser uma investigação aberta. Agora existe um alvo. E quando Jason Statham recebe um alvo... Bom, você sabe. O filme está praticamente colocando uma placa luminosa dizendo: preparem-se para o terceiro ato. E eu gosto disso.
Porque uma boa história de ação precisa chegar ao confronto final com uma sensação de inevitabilidade. Você sabe que Cole e os responsáveis por aquilo vão se encontrar. A questão é como, e onde, e quanto vai custar. Porque depois de tudo que aconteceu, não dá para terminar com um simples aperto de mão. O conflito precisa explodir, e é justamente nesse ponto que Código Vingança começa a abandonar qualquer pretensão de ser apenas um thriller de investigação e assume completamente sua identidade de ação. O navio vira um campo de batalha. Cole precisa usar tudo o que aprendeu. Andy também precisa lutar pela própria sobrevivência. Os antagonistas começam a perder o controle, e quanto mais eles tentam apagar as evidências, mais provas acabam surgindo. Essa é uma ironia que eu gosto. Quanto mais os criminosos tentam controlar a situação, mais caótico tudo fica. E quanto mais caótico fica, mais confortável Cole parece estar. É como se o mundo dele finalmente estivesse fazendo sentido. Porque enquanto todo mundo está entrando em pânico, ele está funcionando. E talvez essa seja a melhor definição do personagem. Cole não é o cara que impede o caos. Ele é o cara que aprende a lutar dentro dele. E isso combina perfeitamente com a personalidade cinematográfica de Jason Statham. Porque aparentemente esse homem não conhece o conceito de "deixa isso para a polícia". E eu acho que essa é uma das melhores características desse tipo de cinema. Não precisa ser realista o tempo inteiro, precisa ser divertido. Agora, uma coisa que merece bastante atenção é a escolha do navio cargueiro como cenário principal. Isso aqui foi uma decisão muito inteligente. Porque pensa comigo, um navio é praticamente uma cidade pequena cercada de água. Você tem corredores apertados, contêineres, salas de máquinas, áreas de carga, escadas, passagens estreitas e uma quantidade enorme de lugares onde um personagem pode desaparecer ou ser encurralado, e isso dá ao diretor várias possibilidades para criar ação. Se o filme fosse inteiro numa cidade, provavelmente teríamos perseguição de carro, tiroteio numa rua, perseguição a pé, prédio explodindo, aquela fórmula tradicional. Mas quando você coloca Jason Statham dentro de um navio, você cria uma espécie de prisão flutuante. Ele não pode simplesmente pegar um carro e ir embora. Não existe uma avenida para fugir. Não existe uma esquina onde ele pode desaparecer. Em determinado momento, o oceano inteiro está ao redor dele, e isso cria uma tensão interessante. É quase como transformar o navio em um personagem. Você começa a perceber que aquele lugar tem seus próprios perigos. Um corredor pode parecer vazio e 5 segundos depois aparecer um grupo de homens armados. Uma porta pode ser uma saída ou uma armadilha. Uma sala de máquinas pode virar campo de batalha. E quanto mais Cole avança, mais a sensação de isolamento aumenta. E isso combina muito bem com a personalidade do protagonista, porque Cole é um homem que já está isolado emocionalmente antes mesmo de entrar nessa situação. Ele perdeu o chefe, foi incriminado e está tentando descobrir em quem pode confiar. Então, existe uma conexão interessante entre o personagem e o cenário. Ele está literalmente cercado por água e, ao mesmo tempo, completamente sozinho. Agora, vamos falar da Annabelle Wallis. Ela interpreta Angie Ellis e, para mim, a presença dela é importante, porque evita que o filme fique parecendo simplesmente Jason Statham contra 40 homens durante 95 minutos. Porque, sinceramente, isso até pode funcionar. Por um tempo. Mas você precisa de outros personagens para criar dinâmica. Annabelle Wallis tem uma presença que funciona muito bem em thrillers e ação. E quando você coloca uma personagem como Angie ao lado de Cole, existe uma mudança interessante na energia da história. Cole é aquele cara mais fechado, objetivo, que parece estar sempre pensando 3 movimentos à frente. Angie ajuda a trazer uma perspectiva diferente para aquilo que está acontecendo. E eu gosto quando filmes de ação permitem que personagens secundários tenham alguma utilidade real, porque tem muito filme desse gênero em que o personagem secundário existe somente para dizer "precisamos ir embora" ou "cuidado" antes de desaparecer durante 40 minutos. Aqui, a ideia é construir uma parceria dentro do caos.
E essa parceria também ajuda o filme a não consegue escapar parcialmente disso graças ao ambiente. O navio cria uma espécie de labirinto. E eu particularmente gosto quando filmes de ação usam bem o espaço. Não é apenas vamos colocar uma luta aqui. É pensar no ambiente como parte da coreografia. Tem corrimão, tem escada, tem portas, tem containers, tem equipamentos, tem espaços apertados, tem áreas abertas, tem diferentes níveis. Tudo pode virar arma, tudo pode virar obstáculo, e isso dá uma sensação mais física para a ação. Uma coisa que eu sempre falo quando assisto a filmes desse gênero é: me mostra onde o personagem está, porque se eu não entendo a geografia da cena, eu não sinto tensão. Se o personagem está fugindo de alguém, e eu não sei se ele está no terceiro andar ou no porão, a perseguição perde impacto. Quando o diretor consegue estabelecer o espaço, você entende o perigo. E um navio é perfeito para isso. Você sabe que existem áreas acima e abaixo. Sabe que existem corredores que podem terminar em uma porta. Sabe que o mar está do lado de fora. E sabe que, se alguma coisa der errado, não existe simplesmente uma rua para sair correndo. Isso cria uma pressão constante, e é justamente nesse ambiente que a relação entre Cole e Andy começa a ficar mais interessante, porque eles não começam necessariamente como parceiros perfeitos. E ainda bem, eu acho muito mais interessante quando dois personagens precisam aprender a confiar um no outro. Andy tem as próprias motivações e Cole tem as dele. Um está tentando entender a situação, o outro está tentando sobreviver. E quando esses objetivos começam a se cruzar, a relação muda. É aquele clássico: eu não confio completamente em você, mas neste momento você é a única pessoa que pode me ajudar. E isso funciona muito bem em thrillers, porque confiança, nesse tipo de história, vira uma arma. Se você confia na pessoa errada, você morre. Se você não confia em ninguém, também pode morrer. Então, o personagem precisa escolher. E eu gosto quando um roteiro deixa essas escolhas acontecerem naturalmente. Agora, vamos falar sobre a grande questão do filme, a conspiração. Porque o assassinato do chefe de Cole não é simplesmente um evento isolado. Existe uma estrutura maior por trás, e o filme vai revelando essas informações aos poucos. Eu prefiro isso do que aquele tipo de roteiro que explica tudo nos primeiros 10 minutos. Você sabe como é. O vilão aparece e fala: meu nome é fulano. Eu sou o responsável por tudo. Há 10 anos eu planejo isso. Meu objetivo é controlar o mundo. Meu amigo. Obrigado pelo resumo. Pode mandar os créditos. Felizmente, aqui a história tenta guardar algumas cartas, e isso ajuda a criar curiosidade. Você começa com uma pergunta, depois surge outra. E quando pensa que entendeu alguma coisa, percebe que ainda existe outra camada. É claro que não estamos falando de uma obra de espionagem extremamente sofisticada. Não é esse o objetivo, mas dentro do movimento ganha importância. Cole não pode simplesmente fugir quilômetros para longe. Os inimigos sabem que ele está em algum lugar daquele espaço, e ele sabe que eles estão procurando por ele. Isso cria uma espécie de jogo de gato e rato, só que o gato também está armado, e o rato também. Então você pode imaginar a confusão. A maneira como o filme aproveita corredores, áreas de carga e espaços técnicos ajuda a construir essa tensão. Tem uma diferença muito grande entre uma luta em um espaço aberto e uma luta em um corredor estreito. No corredor, você não consegue simplesmente sair para o lado. Sua movimentação fica limitada. Seu adversário pode aparecer praticamente de qualquer porta. E quando a câmera fica próxima dos personagens, você sente a claustrofobia. Eu gosto disso. É uma coisa simples, mas funciona. E honestamente, alguns dos melhores filmes de ação são justamente aqueles que sabem limitar o espaço. Porque quando você tira as opções do protagonista, você aumenta a tensão, e Cole precisa improvisar com o que encontra.
Uma ferramenta, uma arma, uma porta, um objeto qualquer. Tudo pode virar parte da estratégia. Isso também deixa as lutas mais interessantes visualmente. Em vez de simplesmente socar alguém no rosto, o personagem pode usar o ambiente para ganhar vantagem, e isso cria uma sensação de brutalidade mais realista. Agora, falando de realismo, vamos deixar uma coisa bem clara. Não existe maneira de assistir a um filme desse gênero esperando realismo absoluto. Cole é um personagem extremamente treinado. Jason Statham é, obviamente, muito mais indestrutível do que qualquer ser humano normal. E o roteiro permite que ele sobreviva a situações que provavelmente terminariam muito mal para nós. Mas isso faz parte do contrato. Você aceita algumas exageradas em troca de entretenimento. O problema é quando o exagero quebra completamente a imersão. E eu acho que o filme precisa andar nessa linha. Por exemplo, você pode acreditar que um veterano treinado consiga derrotar 2 ou 3 homens em uma situação específica. Agora, se ele derrotar 50 homens sozinho, sem sequer respirar pesado, você começa a sentir que está assistindo a um personagem de videogame. E aí a tensão desaparece. Porque se ele é invencível, por que eu deveria me preocupar? Essa é uma questão muito importante. Um herói precisa parecer capaz, mas também precisa parecer vulnerável. E código: vingança funciona melhor quando Cole está machucado, cansado ou sem recursos. É nesses momentos que você realmente torce por ele, porque agora existe uma possibilidade de fracasso. E eu prefiro isso. Eu prefiro ver Jason Statham sangrando, respirando pesado e tentando descobrir o próximo movimento do que vê-lo simplesmente atravessar todos os inimigos como se estivesse usando código de trapaça. Porque quando existe dificuldade, a vitória fica mais satisfatória, e isso nos leva novamente para Andy. A presença dela se torna importante, justamente porque Cole não precisa carregar tudo sozinho. Existe uma diferença entre ser um protagonista solitário e estar completamente isolado. Cole pode ser um homem solitário, mas Andy começa a ocupar uma posição importante dentro da história. E isso também permite que